E aí, cidadão? E aí, cidadã? Seja muito bem-vindo de volta. Dessa vez eu não trouxe um kit, não vou fazer uma demonstração, mas vou falar de um assunto que eu tenho estudado há bastante tempo e que eu gostaria demais de compartilhar conhecimento com vocês. O que acontece desde que você pega um grão de areia e transforma esse grão de areia num semicondutor, num circuito integrado? Qual é esse processo, o que envolve essa fabricação, quais são os tipos de semicondutores que existem no mercado, qualidade, etc, 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 etc. Vamos dar uma olhadinha. Legal, seja muito bem-vindo de volta. Esse vai ser um conjunto de 6 longos vídeos detalhados com muita informação sobre o mundo maravilhoso da fabricação de semicondutores. Eu vou tentar criar um guia aqui de entendimento para te ajudar a compreender algumas minúcias do universo dos semicondutores, por que eles são assim, o que impacta em preço, prazo de entrega, qualidade, etc, etc, etc. O nome dessa série é Quanto Custa um Grão de Areia, fabricando semicondutores, da areia até o chip. E nós temos 6 partes. A primeira parte que eu vou abordar com vocês aqui agora é por que os semicondutores se classificam em comercial, industrial, automotivo, militar. Será que tem diferença nesse universo aí de semicondutores? E por que eles são diferentes? O que faz um semicondutor ser classificado como uso militar ou então comercial? Bom, vou começar com algumas historinhas interessantes que eu tenho aqui. Se você é do mundo do embarcados, da internet das coisas, da eletrônica, é robista, estudante, desenvolvedor, você já viu alguma vez na vida esse circuito integrado aí? É o famosíssimo MAX 232. Qual é a função dele? Pegar e fazer uma interface serial de um mundo para outro. Você tem lá um microcontrolador, você quer falar com uma maquinária, um equipamento, você pode usar um MAX 232 para poder fazer essa interface. Ele regula os níveis de tensão de um lado para o outro, ajusta as velocidades e faz aí o meio de campo entre esses dois universos. Eu peguei um dos exemplos, tem vários fabricantes que produzem esse tipo de chip, é um chip bem conhecido, bem antigo, muito consolidado no mercado, então eu peguei um dos que a gente trabalha, a Maxim. Você entra lá no site da Maxim, tem um link aí da Maxim, tem aí os itens, pinout, etc, etc. Só que olha que interessante, e é por aí que eu começo essa nossa grande viagem no universo dos semicondutores. Se eu for num site de venda online, procurar o MAX 232 e por um determinado encapsulamento, eu escolhi aí um SOIC de 16 pinos para eu soldar do tipo SMD na minha placa de circuito impresso, eu achei lá no site da Avnet com a terminação ACSC a um preço para 121 peças, de $2,95. Se eu der uma olhada aí no datasheet que está disponível, se eu clicar aqui e vem em datasheet, ele vai estar me dando a informação primordial, básica do chip. É um SOIC de 16 pinos com esse tamanho físico e a temperatura de operação desse part number, recomendada pelo fabricante, vai de 0 a 70 graus. Espera um pouquinho, MAX 232, um chip bem comum. Se eu continuar a busca lá no mesmo site, eu vou ver que tem um outro part number disponível aqui, o ACSE ou então o AESC. E uma coisa que me chama muito a atenção é que esse modelo custa $2,95, mas o outro custa $4,91. Por que essa diferença? Se eu der uma olhada no detalhe, você já vai perceber que o encapsulamento é o mesmo tamanho, só que a segunda versão trabalha de menos 40 mais 85 graus. Peraí, indo um pouquinho mais para frente nessa minha busca, eu descubro um outro part number, MWE, cujo preço é ainda maior. E esse cara,
ele tem temperatura de menos 55 a mais 125 no mesmo encapsulamento. Muito interessante. Se for para qualquer outro produto e der uma olhada em qualquer outro produto na rede, começar a prestar atenção nesse critério que é a temperatura, eu tenho aqui, sei lá, peguei um Voltage Detector da Ricoh, né? Eu tenho 3 datasheets para o mesmo part number, um para a parte de consumer, industrial e outro para automotive. Um primeiro critério para saber a diferença entre esses caras é sim a temperatura de operação. Mas não apenas isso é o critério que vai definir o que um semicondutor faz. Se a gente começar pela avaliação de temperatura, nós temos algumas classificações muito típicas que você encontra aí pela web. Você tem o produto padrão para uso comercial, cujo range de temperatura vai de 0 a 70, lembra do primeiro Maxim que a gente achou lá? Baratinho, vai de 0 a 70. Um segundo que é uma marcação industrial um pouco mais antiga, criada há uns 20 anos atrás, que ia de menos 25 a mais 85. Até hoje você acha partes no mercado que são com esse range de temperatura. Um range industrial um pouco mais moderno, né, mais recente, de 5 anos para cá, menos 40 a mais 85. Algumas grades automotivas, e coloca umas aspas nesse algumas grades, que eu vou entrar um pouco mais em detalhe nesse vídeo sobre essas grades automotivas, né? Vão de menos 40 a mais 25, a mais 125, desculpe. Uma classificação militar nunca tem temperatura inferior a menos 55 até mais 25, esse range é o mínimo que se aceita para uma aplicação militar. E para algumas aplicações aeroespaciais, eu tenho chips que chegam de menos 55 a mais 150, e dependendo do que é o device, ele tem que aguentar até 200 graus. Para um pouquinho e pensa aí, cara, por favor. Qual é a mágica no processo de fabricação do chip, do silício, do semicondutor, que faz o MAX 232, um produto super conhecido, com um projeto de circuito bem consolidado no mercado, que está há anos aí funcionando, ter um produto que trabalhe de 0 a 70 e outro produto que trabalhe de menos 55 a mais 125? Como que se faz esse processo? Como é que isso acontece? Bom, vamos ver se eu consigo te ajudar a entender isso aqui um pouco melhor, né? Por que para algumas aplicações você precisa de ranges de temperatura diferentes, né? Primeira coisa, para eu atingir esses ranges de temperatura diferente, não apenas o processo do silício, como todo o encapsulamento desse dispositivo e os itens que são compostos nesse encapsulamento costumam ser diferentes. Para aplicações aeroespaciais, eu costumo ter encapsulamentos de cerâmica. O encapsulamento de cerâmica, ele não é poroso, ele é um isolante térmico, ele melhora a parte de manter o que está dentro e manter o que está fora, fora. Para um ambiente em que há uma variação de temperatura brusca, como é o ambiente aeroespacial, isso é essencial, né? O plástico daquele silício preto normal que você vê aos montes nas placas de computador, nas placas de celular, em placas de automação industrial, etc., ele é poroso. Ele tem uma variação térmica muito fácil de vazar o calor que está dentro dele para fora ou o que está fora vir para dentro. Então, para determinadas aplicações, os dies de plástico, os encapsulamentos plásticos são permitidos, para outras não, né? Em alguns casos, os terminais têm metal nobre que sofrem menos com variação de temperatura, como por exemplo ouro. Por isso que um produto aeroespacial, um produto militar, costuma ser muito mais caro do que um produto comercial, né? Eu peguei aqui uma série de produtos que estão à venda em sites de alguns fabricantes, que você vê o encapsulamento é todo de cerâmica e os terminais são todos de ouro, para poder melhorar essa performance. Mesmo sem ser uma espaçonave que saia da atmosfera terrestre e vá para o espaço, né? Se for um avião que apenas chega a 40 mil pés de altitude, esse cara está sujeito a radiações cósmicas, né, que afetam o funcionamento de circuitos eletrônicos.
Então mesmo aquela blindagem metálica, fazendo uma gaiola de Faraday, alguns sensores estão para fora do avião, eles podem ser afetados por esses elementos atômicos, subatômicos, partículas minúsculas que invadem essa área. Não tem a troposfera, não tem a atmosfera para poder blindar isso. Muitas dessas partículas ficam presas, né, na nuvem de gás que cobre a camada terrestre, né? Só para lembrar, a Terra é redonda, ok? A Terra é redonda, ok? Então, e aí você acaba fazendo um filtro, acaba fazendo uma camada que não permite que no nível do mar, né, chegue algumas partículas que afetam os aviões que estão sem essa camada de proteção de nuvens, de atmosfera, de poluição, de tudo que há do chão até o final da nossa atmosfera como um todo. Fazer projetos de equipamentos que vão em aviões tem que levar em consideração esse tipo de radiação que vai atingi-los. Se você não prever isso, uma chuva de nêutrons que atinja um comando de um piloto automático de um avião pode derrubar o avião, né? Então é desse tipo de segurança que a gente está fazendo. Quando a gente trabalha com a parte de defesa ou mercado aeroespacial, existem uma série de normas qualitativas que precisam ser seguidos pelos fabricantes e qual é o tipo de encapsulamento, que tipo de montagem que ele vai fazer para garantir funcionamento nessas condições extremas. Como o fabricante de semicondutor garante que para determinadas aplicações vá se atingir esse nível de qualidade. Tem fabricante que publica, né, qual é o tipo de inspeção que faz para poder ter certificação militar em seus produtos, em seus projetos, né? Por exemplo, a TT Semiconductors é uma das empresas que faz devices para esse tipo de aplicação, e você vai achar lá circuitos de supervisão que operam a 200 graus, memórias e controles que operam a 200 graus com encapsulamento cerâmico, né? RTC, que não pode ter variação para você ter uma base de precisão de clock alta, mesmo num ambiente agressivo como é o ambiente aeroespacial, que trabalham em 200 graus de operação, né? Então são produtos caros para o mercado específico que, infelizmente, não tem uma aplicação em larga escala aqui no Brasil, né? Nós temos a Embraer, um fabricante de aviões comerciais aqui, que para determinadas partes do controle podem se preocupar com esse tipo de coisa, né? Temos pouquíssimos fabricantes de produtos militares em larga escala, mas lá fora isso é muito utilizado. E eu não preciso falar da SpaceX, né? Que é uma empresa privada em parceria com a NASA, que recentemente colocou astronautas lá na estação orbital, né, na estação espacial, e todo o maquinário do foguete, da cápsula, né, seguem normas militares para poder funcionar. Então você tem aqui partes classificadas aonde vai ser utilizado dentro da aeronave e que tipo de classificação que tem que fazer. Então o fabricante de semicondutor que quer vender para esse tipo de mercado, que quer ganhar esse tipo de mercado, tem que atender essas normas. Como eu disse, isso está um pouquinho distante da nossa realidade aqui Brasil, né? Na nossa realidade Brasil, para algumas aplicações que nós temos aqui, que você pode trabalhar aqui, as classificações que estão a seguir são mais coerentes. Você tem o nosso mercado de equipamentos de consumo, os celulares, computadores, tablets, etc., né? Dispositivos de uso pessoal, relógio, wearable, etc., eletrônicos, aplicações industriais, aos montes aqui no Brasil, e aplicações automotivas, se vende muito carro aqui, e os carros têm cada vez mais um nível de eletrônica pesado dentro deles, e essa eletrônica não pode falhar. Porque se a eletrônica falhar, acontece casos como a gente viu há coisa de 10 anos, um acelerador do Camry da Toyota travar e se descobrir que havia algum problema eletrônico que fez esse acelerador travar. Houveram mortes com esse defeito. E o fabricante teve que se responsabilizar e fazer toda uma pesquisa se o problema era no hardware, era no software, era na montagem, em que parte era o problema. Então isso é algo importante na indústria.
Quando se fabrica um bem de consumo, como um celular, por exemplo, disse que a operação dele vai de 0 a 85 graus e ele não vai durar mais do que 3 anos aí. E olha só, aceitável que a cada 1 milhão de unidades fabricado, 300 deem defeito. Sim, é nessa estatística que um produto de consumo se baseia. O fabricante de semicondutor, quando vai vender um produto com essa classificação para consumo, o nosso Max 232, que trabalha de 0 a 75 graus, está classificado como um uso de equipamento de consumo. Se eu for fazer o mesmo Max 232 funcionar num equipamento automotivo, eu tenho um range de temperatura muito superior para trabalhar, eu tenho que garantir que esse carro não vá ter defeito em 10 anos, e a expectativa é falha zero. Eu não aceito na indústria automotiva que se tenha falhas de semicondutor. Quer dizer, essa é a expectativa. Daqui a pouco a gente vai ver a realidade, o que acontece, né? Tá aí o série de recalls, né, que acontecem em todos os veículos de todas as marcas, que mostram que, apesar de a indústria automotiva perseguir esse número zero, né, ele nem sempre consegue ser atingido. E o que está sendo feito para conseguir melhorar essa performance? Para manter componentes sobressalentes para se dar uma manutenção aqui para o meu celular, a indústria mantém a vida de fabricação do item exclusivo para esse telefone no mesmo período de expectativa de vida útil dele. Quer dizer que ele saiu de linha, não há obrigação de se manter componentes disponíveis para reparo. Já num carro, de 15 a 20 anos é necessário que se encontre peças para dar manutenção nesse cara aí, né? Eu poderia classificar os semicondutores que são utilizados em aplicações industriais, de consumo ou automotivas, em mais outros parâmetros além da sua temperatura, né? Longevidade, qual é o ambiente onde ele vai trabalhar, né? A tolerância à falha, etc, etc. Então tudo isso são parâmetros alimentados para a indústria do semicondutor fazer aquela areia virar um silício que vai ser embarcada dentro de um carro, ou de um CLP industrial, ou de um telefone celular, ou de um computador. Então são produtos iguais como o meu Max 232, mas totalmente diferentes como os Max 232 que eu mostrei aí. É necessário que você compreenda isso. Quando se está fabricando componentes eletrônicos com esses focos diferenciados, normas, testes, medidas são totalmente diferentes também. Num produto para consumo, você faz um teste de temperatura e faz mais um teste de outra medida. Já para um produto industrial, tem uma série de testes que são feitos. Já para um produto automotivo, eu tenho que fazer testes, eu tenho que documentar, eu tenho que garantir a qualidade daquele semicondutor desde o momento em que a areia saiu lá do deserto do Saara e até o momento que ele foi encapsulado, pronto para ser soldado dentro da central de controle, né, do meu carro. Esses passos todos têm que ser seguidos, né? E tem que haver rastreabilidade disso na indústria automotiva. Veja que para o nosso equipamento de consumo não são exigidos tantos passos. Talvez você esteja entendendo aí um pouquinho por que o primeiro item que eu mostrei no começo desse vídeo custa menos de $3. E por que o último item que eu mostrei nesse começo de vídeo custa mais do que o dobro. Esse preço, essa diferença, faz com que o fabricante de semicondutor invista nesse tipo de teste que você está vendo aí para fazer a garantia de que ele não vai ter problema, de que ele não vai dar pau, de que ele não vai parar de funcionar, né? Outra coisa que eu tenho visto demais aqui nesses anos de trabalho como projeto de sistemas embarcados e agora na distribuição de componentes eletrônicos é que o ciclo de desenvolvimento até colocar em campo da indústria automotiva é totalmente diferente do ciclo da indústria de semicondutor.
Desde o momento que qualquer grande player da indústria automotiva decide fazer um novo carro e começa a fazer o seu design, o seu desenvolvimento, testes, protótipos e entrar em produção, já várias famílias de semicondutor foram lançadas, né? E entram aqui num período de ter produtos mais avançados no mercado do que ele. Vários fabricantes garantem uma longevidade que se encaixa aqui no automotivo. Só que novos produtos vão sendo lançados numa velocidade muito maior do que são lançados novos carros, né? A indústria automotiva tem que se alinhar a esse tipo de coisa para conseguir ter o seu produto sendo mantido no mercado. E aí, a Automotive Electronic Council, a AEC, é uma das normas mais básicas. Eu não vou entrar em todas as normas aqui, senão o vídeo fica extremamente chato, né? Mas a AEC é uma das normas mais básicas que a indústria de semicondutor tem que seguir para conseguir vender dispositivos eletrônicos que vão para dentro de carro. Se você entrar aí na internet e digitar AEC Q100, você baixa essa norma, que é a última revisão que eu tenho aqui, que eu consegui encontrar de setembro de 2014, e lendo lá toda a documentação, você vai achar aqui no item 1.34 algumas grades de operação que podem ser classificadas para os produtos que vão dentro do carro. Se aquela parte do carro é uma grade de operação classificada como 3, você pode colocar um produto que trabalhe com com temperatura de operação de menos 40 a mais 85. Agora, se é um componente com grade 0, a parte do carro ali exige grade 0, esse cara tem que garantir que vai trabalhar de menos 40 a mais 150. Você não está entendendo o que eu estou falando? A máquina de levantar vidro do seu carro, que você aperta o botão lá, ele sobe o vidro. Se essa máquina falhar, né, há um risco de morte. Dependendo da operação, a gente pode até discutir que sim, mas não é classificado com altíssimo risco, né? Então você poderia ter, para a especificação do CI, que vai dentro da máquina que controla o vidro, uma grade automotiva, porque tem que ter toda a qualidade que você está vendo aí na tabela, mas ela pode operar com grade 3, operando de menos 40 a mais 85. Agora, o circuito integrado, que vai dentro da central eletrônica que comanda a injeção dos pistões lá para mandar a gasolina ou o álcool ser injetado na câmara de combustão e gerar potência para o carro andar, essa central eletrônica está dentro do cofre do motor. E o cofre do motor está andando lá e está com calor. Bicho, a temperatura lá passa de 100 graus fácil. Se eu tiver um circuito eletrônico que não opere até 150 graus, ele vai travar. E se ele travar, para o meu carro. E se eu tiver numa condição de direção perigosa lá, com risco de acidente, isso pode ser o causador do acidente. Então, dependendo da parte do veículo, eu posso ter uma grade 0, uma grade 1, uma grade 2, uma grade 3. E o fabricante do veículo costuma dizer qual é a parte dentro do veículo que vai ser acionada para cada um desses comportamentos, né? Tem algumas figuras e grades, né, de atuação que são muito bem definidas na AEC Q100, né? Então, um fabricante de semicondutor que quer fornecer para o mercado automotivo tem que garantir que vai estabelecer todos esses critérios, né? Então imagina, se eu vou fazer a minha ECU dentro de um carro, eu não espero que dê nenhum defeito. E eu tenho que ter toda a rastreabilidade de funcionamento desses CIs quando os meus carros estiverem em linha rodando, né? Aquilo que eu estava falando lá no exemplo anterior, né? Além da norma AEC, tem uma outra norma que é a ASIL, né? E a classificação de perigo eminente, se houver uma falha, é em letras, de ASIL A a ASIL D. Por exemplo, o meu volante aqui, ele não pode falhar. Se houver uma direção eletrônica e isso falhar porque travou o componente por conta de calor, você vai bater o carro. Esse componente é ASIL D, né? Alguns atuadores, algumas válvulas são ASIL B, ASIL C. Então, dependendo de onde vai o meu componente eletrônico, ele tem classificação diferente. Lembra que eu falei que a indústria automotiva persegue a falha 0? Pois é.
a estatística mostra que nem sempre há uma falha zero. E os recalls que você vê constantemente aí, tanto de mecânica, quanto de eletrônica, quanto de carroceria, etc., acontecem e provam que, apesar de se perseguir falha zero, nem sempre falha zero se tem no mercado eletrônico. Como o foco aqui é eletrônica, eu peguei um gráfico bem interessante que mostra que de 100% dos carros que retornam por algum defeito de fábrica, o universo de carros que voltaram por algum defeito de fabricação, infelizmente 22% em média é defeito eletrônico. Desses 22%, 7% é por problemas de descargas eletrostáticas ou descargas elétricas. Há algum defeito na proteção elétrica feita para esse módulo, para esse equipamento, que fez o equipamento queimar. Só que 23%, né, desse universo de 22 aqui, né, são componentes que falharam por algum motivo. Desses 23% dos componentes que falharam, 77% são semicondutores. É areia prensada que deu algum defeito. E aí a indústria automotiva faz uma análise reversa para descobrir qual foi a falha desses 77%. Se há um erro de projeto, se há uma falha randômica, né? Se há uma falha de sistema, e isso é utilizado para reprojetar o semicondutor e garantir que ele não gere mais defeito na próxima geração que for a campo. Esse gráfico é muito importante e é analisado com toda a frequência quando se produz componente eletrônico para a indústria automotiva. Essas análises que são feitas aqui, retiradas de campo, quando acontecem falhas e são feitos recalls em sistemas embarcados dentro de veículos, né, levam a identificar o ponto em que a falha foi gerada. E isso pode acontecer em diversos níveis, e a gente vai nos próximos vídeos abordar isso. Pode acontecer, por exemplo, quando se está fazendo a bolachona, o wafer de semicondutor, né? Então, se você quer garantir que o seu wafer, que o seu semicondutor, que o seu produto vai para o mercado automotivo, existe uma série de testes a serem realizados para ele ganhar a classificação automotiva. Veja que nem todos esses testes são feitos quando você tem um produto com grade industrial ou com grade comercial. Fazer esses testes, eu vou gravar um vídeo só sobre isso, implica em custo, implica em tempo. Então, por que um chip custa $7 na versão automotiva e o outro custa $2 na versão comercial? Ué, não precisou fazer um monte de testes aqui e muito mais rapidamente você conseguiu produzir o equipamento. Não teve maquinário, não teve pessoal envolvido, teve menos investimento em fábrica, o custo para isso é menor, né? Até na embalagem deste componente para a indústria automotiva, existem uma série de operações que têm que ser feitas que talvez não sejam exigidas nos produtos comerciais, nos produtos industriais, né? Testes de durabilidade no produto e documentações são exigidas no mercado automotivo e não há necessidade de ter um PPAP, né, que é o Production Part Approval Process, para produtos comerciais. Isso é um processo bem pesado de documentação para garantir que tudo que está anteriormente ticado aqui foi realmente feito. Quando eu entrego uma documentação de PPAP para um cliente automotivo, ele recebe uma garantia de que tudo isso foi testado. Se um carro dá defeito, e esse defeito é num semicondutor, há como se verificar através dos documentos de PPAP, por exemplo, aonde que estava esse defeito. Sacou? Isso tem um custo. E é lógico que produzir componentes eletrônicos para a indústria automotiva está mudando em partes como a indústria de semicondutor trabalha. Está se investindo em mais maquinário para fazer teste. Está se garantindo a robustez desses equipamentos, né?
Então, grandes players de mercado como a Tesla, por exemplo, fazendo seus carros elétricos, fazendo seus carros semi-autônomos ou autônomos, né? Está consumindo uma demanda de semicondutor muito grande da indústria, com volumes altos cada vez maiores, né? Fazendo com que a indústria de semicondutor melhore o seu processo fabril. Isso tem um impacto na indústria de consumo e na indústria para bens industriais, para os CLPs, para suas automações, né? Um dado muito interessante: produzir um CI automotivo é 100 vezes em média mais desafiador do que fazer um produto para consumo. Por quê? Você tem que garantir que aquele semicondutor não vai falhar numa condição emergencial se ele está sendo utilizado na central eletrônica do veículo, na central de freios, na central de direção, né? Então você tem que garantir que, por exemplo, quando o bolachão está sendo produzido, se uma poeirinha qualquer entra na bolacha e produz um die, né, que vai ser encapsulado com uma probabilidade de defeito, esse cara não pode ir para a indústria automotiva. Mas se essa probabilidade ficar dentro de um range aceitável, ele poderia ir para a indústria de consumo, né? Ou para um chip com classificação industrial, né? Fazer esses testes, localizar lá no wafer quem é um device bom e quem é um device ruim e o que você vai utilizar, requer um maquinário que a gente vai mostrar nos próximos vídeos. E isso tem mudado a maneira como a indústria de semicondutor tem atuado, né? Então, para as próximas etapas, para os próximos vídeos, eu quero dar um overview interessante de como é que a gente sai da areia, faz o silício separado da areia, monta os lingotes, cria os wafers, separa esses wafers em dies, encapsula e faz gerar um chip. O caminho completo da areia até o semicondutor, né? No próximo capítulo eu vou contar como que a areia vira semicondutor. Nesse de agora, o que a gente teve de ideia para você era por que há uma diferença de custos, por que há uma diferença de aplicação quando eu tenho um item industrial de consumo, um automotivo ou militar. Você já entendeu que a aplicação exige cuidados, não pode falhar, tem que estar documentado e isso tem um preço, né? Como fazer isso, vamos ver mais à frente no vídeo número 2. Daqui a pouco a gente volta. Valeu! La